Então, dando continuidade ao nosso breve resumo e revisão de geometria analítica, para quem tem pressa, tá? Sem se preocupar com demonstrações de fórmulas, apresentando o conceito de forma direta e bem simples. Vamos falar um pouco sobre a equação da reta, a equação reduzida de uma reta. Então, é muito importante que nós lembremos, né, que quando nós estudamos no primeiro ano a função do tipo f de x igual a x mais b, ela era chamada de função afim, tá? Ou também função polinomial do primeiro grau. O valor do b nos dizia o ponto em que essa reta vai cortar o eixo y. O valor do a, que é chamado de coeficiente angular ou declividade, tá? Se ele for um valor positivo, essa reta é crescente. Se ele for um valor negativo, essa reta é decrescente. Por exemplo, se eu quero saber o ponto em que essa reta corta o eixo do x, eu troco o f de x por zero e resolvo, encontro o valor do x, vai ser exatamente a raiz da função ou o ponto que ele corta o eixo do x. Então, para nós sabermos qual é a equação reduzida da reta, basta trocarmos o f de x por y. Então, toda equação que tem esse formato y igual a ax mais b, ele é chamado de equação reduzida de uma reta. Então, por exemplo, considere a equação y igual a menos 2x mais 4. Então, essa equação vai representar uma reta. Ela vai cortar o eixo do y exatamente no valor do seu termo independente, que é o valor do b, que também é chamado de coeficiente linear, tá certo? Veja essa reta cortando o eixo y exatamente no valor do 4. E ela vai cortar o eixo x exatamente quando o y for o número zero. Então, você trocando o y por zero, você tem o quê? Zero igual a menos 2x mais 4. Menos 2x vem para cá, 2x igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2. Então, essa reta ela vai cortar no eixo x no ponto 2 e no eixo y no ponto 4. Tá certo? Aí você nota que essa reta ela tem um ângulo com o eixo x, que é esse ângulo que eu pintei de azul aqui. Esse ângulo é exatamente esse θ que eu escrevi aqui, ó. E aí eu já apresento para vocês essa fórmula preciosa do coeficiente angular também. Então, se você, por exemplo, tem o valor desse ângulo, tá certo? E você consegue facilmente o valor desse A. Basta calcular a tangente desse ângulo. Então, esse A, que eu chamei de M aqui, ele é igual à tangente desse ângulo. Então, por exemplo, como o A aqui vale menos 2, né? Como o A aqui vale menos 2, o M é menos 2, e a tangente dele, tangente do ângulo, é igual a esse menos 2. Então, quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo é exatamente o valor, né, quando a tangente dele resulta no menos 2, que aí é um ângulo que não é notável, e aí você não precisa saber necessariamente dele, mas aí você poderia escrever ele dessa forma. O ângulo θ é igual a arc tangente de menos 2.